Olha isso que o Yudi falou a respeito da Bíblia. Cadê o povo japonês na Bíblia? Eu não encontrei ainda, tá ligado? Cadê o povo japonês? Você assiste o The Chosen, você assiste, não tem um japonês, mano. Cadê o meu povo, tá ligado? Cadê, mano? Não tem, tá ligado? Mas também não tem um monte de povo, né? É a história de um lugar que tava muito específico ali, né? Eu sei, mas já que é o livro da vida, que é muito específico e fala e tal, sabe? Como uma cultura tão enraizada, tinha pelo menos ali um povo que tinha um olho mais puxado, bem baixinho e tal, tá ligado? Então, tipo assim, são várias coisas. Eu com 32 anos de idade, com quase 9 anos convertido, estudando a palavra, eu não tenho as respostas. E aí, cadê o povo japonês na Bíblia? Então, vamos responder essa pergunta, esse questionamento do Yudi nesse vídeo. E meus irmãos, eu entendo que esse questionamento que o Yudi fez seja até sincero ali de sua parte e compreensível. Afinal, né, dá pra ver que ele queria ver a sua cultura e a sua origem sendo valorizado ali na palavra de Deus. Porém, o que ele não entendeu é que Deus inclui sim todos os povos do mundo na palavra, mesmo que não mencionados diretamente. Inclusive, a Bíblia nos mostra que Deus sempre teve um plano para todas as nações. E eu vou dividir essa resposta em 3. Primeiro, nós vamos falar sobre os descendentes de Jafé, que é um dos filhos de Noé, e como a sua linhagem chega até o Oriente. Em segundo, vamos ver as ilhas e os povos distantes que são citados na palavra de Deus e que provavelmente é uma das referências mais diretas que temos ao Japão. Em último lugar, nós vamos falar sobre a grande comissão, onde Jesus inclui todas as nações. Então, se você quer realmente entender melhor esse tema e até saber responder para outras pessoas que questionarem, fique no vídeo aí até o final. Vamos ver tudo isso sempre à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, os descendentes de Jafé, a linhagem que chega ao Oriente. Nós vemos aqui em Gênesis a partir do verso 10 que diz assim: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Então esse é um dos momentos em que os descendentes, né, de Noé se espalham ali pelo mundo e seus descendentes, chegando a várias regiões espalhadas ao redor do mundo. Nós vemos aqui então que os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E aqui no capítulo 10 de Gênesis é conhecido como a tabela das nações, porque ele mostra como os descendentes de Noé deram origem a diversos povos do mundo. E Jafé, um dos filhos de Noé, é tradicionalmente associado aos povos que migraram para o norte e o oriente do mundo, abrangendo a Europa e parte da Ásia. Então nós devemos entender que mesmo que a Bíblia não mencione diretamente o Japão, é possível, e muitos estudiosos acreditam que os povos asiáticos orientais, como os japoneses, sejam descendentes distantes de Jafé. Ou seja, mesmo sem eles ter sido citados diretamente pelo nome moderno, esses povos fazem parte da história bíblica da humanidade. Em segundo lugar, as ilhas e os povos distantes citados na palavra de Deus. Isaías 49, verso 1 vai dizer: escutem terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Aqui nós vemos que o termo ilhas em hebraico muitas vezes se refere a terras distantes e até mesmo de difícil acesso, algo que para os antigos hebreus certamente incluiria as ilhas do extremo oriente, assim como o Japão. E mesmo que Isaías 49 seja uma profecia messiânica, vemos aqui que Deus chama os povos de longe para ouvir sobre o Messias, o Filho de Deus. Isso mostra pra gente que desde o Antigo Testamento, o plano de salvação de Deus incluía todos os povos da terra, e não somente Israel, mesmo até aqueles povos que eram mais remotos, né, geograficamente. Em terceiro lugar, nós vemos a grande comissão, onde Jesus inclui todas as nações. Marcos 16:15 vai dizer: e disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mateus 24 também vai dizer: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sendo assim, nós vemos que a ordem de Jesus é clara: todo o mundo deve ouvir o evangelho. Todas as nações têm como alvo e propósito de Deus serem alcançadas. Ou seja, não há nenhuma exceção geográfica, não há nenhum país que Deus descartou no seu plano eterno.
para ser alcançado. E com isso, eu quero te chamar a se inscrever aqui no canal e nos ajudar a continuar com esse projeto para a glória de Deus. E agora estamos com uma novidade aqui no canal, onde você pode se tornar membro e ter acesso aí a diversos benefícios, como por exemplo aqui, prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado a novos vídeos, você vai ver antes de todo mundo, um grupo exclusivo no Telegram comigo para conversar, dar sugestões, vídeos exclusivos só para membros, já temos vários aí, inclusive alguns cursos, e também ganhar o devocional Caminho da Intimidade, que nós fizemos aí com 365 reflexões para você ter ao longo do ano. Então o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Deus sempre quis alcançar todas as etnias, culturas e países em qualquer lugar que fosse. Mesmo que o Japão e tantos outros países, assim como o Brasil, África do Sul, Estados Unidos, não são mencionados diretamente pelo nome, Jesus garante que o plano de Deus alcança todos os povos. Isso mostra o quanto cada nação é importante para Deus. O Salmo 86:9 vai dizer: todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Então nós vemos aqui que este versículo afirma que todas as nações foram criadas por Deus e virão adorá-lo. Vemos aquela passagem que fala que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele é o Senhor e Criador de todos os povos. Romanos 3:29 também vai dizer: ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Então essa pergunta retórica de Paulo também deixa claro: Deus é Deus dos judeus, mas também dos gentios, ou seja, de todos os povos que não são judeus, como os japoneses, brasileiros, africanos e tantos outros. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que fica claro que Deus sim vê todas as nações, inclusive o Japão, e há citações, mesmo que indiretas, a todas as nações. Então não faz sentido fazermos esse questionamento, seja de qualquer país que for, até porque, como o próprio Igor fala lá no vídeo, né, Deus escolheu Israel como sendo o povo para iniciar o seu plano de redenção, e é por meio desse povo que vem o nosso Salvador. Mas não se limita somente a ele, e nós vemos ao redor de toda a Bíblia isso. E agora o povo de Deus está espalhado ao redor de todo mundo, e aqueles que são filhos de Deus não são mais o Israel étnico, mas o Israel espiritual, aqueles que têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a ausência do nome Japão na Bíblia ou de qualquer outro país não significa esquecimento ou exclusão, porque por mais que a Bíblia foi escrita em um contexto histórico, geográfico, cultural específico, ela aponta para um plano global. Até porque, como Deus criou Adão e Eva, todos nós temos um descendente em comum. Então, meus irmãos, temos que entender que a missão de Cristo é para toda a criatura e em todas as nações. Então que nós venhamos espalhar o evangelho de Cristo por onde formos, entendendo que não só o povo japonês, mas qualquer outro está incluído no grande plano de redenção de Deus por meio de Cristo. Deixa aqui então nos comentários o que você acha sobre este assunto aí. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.